Olá, eu sou o Thiago Lopes, diretor do Instituto Farol e especialista em autismo precoce. E hoje vou responder algumas perguntas que vocês fizeram sobre gestão de comportamentos inapropriados e comportamentos agressivos. Dando continuidade, eu vou responder algumas perguntas que vocês colocaram na nossa caixa de perguntas ali no Instagram. Muitas dessas perguntas eu vou usar também para o nosso aulão que vai ter na próxima sexta-feira, dia 31 de janeiro, agora de 2020. Então eu vou responder algumas perguntas que foram enviadas para a gente aqui. Eu vou responder de forma anônima porque essa questão de gestão de comportamentos inapropriados às vezes é um pouco mais delicada. Aqui, uma mãe perguntou: conseguir levar meu filho a uma consulta ou terapia? Ele entra e já quer sair e grita para sair, tá? Bom, muitas vezes a gente simplesmente faz gestão de comportamento inapropriado, fechando a porta e ficando ali dentro com a criança até ela parar de gritar, tentando garantir que ela simplesmente desista de gritar para sair. Mas muitas vezes a gente esquece de olhar outras alternativas, tá? Muitas vezes a gente tem outras alternativas. Primeira coisa que eu preciso questionar é: nessa sessão de terapia, a gente já está chegando, fazendo um monte de demanda para a criança e colocando ela para trabalhar o tempo todo? Ou a gente está tomando o tempo de receber essa criança, de seguir a liderança dela, de entender o que ela quer fazer, de entender o que ela quer brincar, de oferecer opções e de entrar no jogo dela antes de fazer demandas, antes de pedir para que ela participe das nossas atividades terapêuticas? Esse é um aspecto importante, tá? Agora, também a gente precisa pensar no seguinte: às vezes a criança chora somente na terapia de uma profissional e não das outras. Uma coisa que eu preciso olhar é: às vezes você tem 3, 4 profissionais que não estão exigindo da criança, que não estão fazendo demandas, que não estão realmente trabalhando em estimulação de forma mais consistente, que toda vez que a criança nega, elas aceitam, que toda vez que a criança chora, elas recuam. E aí tem só uma que tenta fazer de forma consistente, corrigindo, ensinando, garantindo uma taxa de aprendizado interessante. Se este for o caso, aí o problema não é ele estar chorando na terapia. O problema é que não existe consistência ao longo das diferentes terapias dessa criança. Mas, independente disso estar acontecendo, essa profissional que vai implementar de forma mais consistente a gestão de comportamentos inapropriados precisa sempre rever a sua prática para pensar se ela está sendo acolhedora e motivadora o suficiente. Algumas crianças têm um histórico muito longo de terem situações muito aversivas ao longo da terapia. Se esse é o caso, aí que a gente realmente precisa descontextualizar um pouco mais. Às vezes atender a criança em casa antes de trazê-la para o consultório, às vezes naturalizar um pouco mais a intervenção, entrar um pouco mais no jogo da criança. E existe também uma outra opção que quase nenhum profissional considera, mas que funciona muitas vezes muito bem, que é colocar os pais para dentro da sessão. Muitas vezes a gente fica receoso de colocar o pai para dentro da sessão, colocar a mãe para dentro da sessão. Ah, porque quando a mãe está dentro a criança chora. Ah, porque quando a mãe está dentro só quer ficar no colo. Só quer ficar no colo da mãe? Tudo bem. Pega a criança no colo, senta no chão. Você começa como terapeuta a brincar sozinha num canto. Tentar atrair a criança. A hora que ela estiver olhando para o que você está fazendo, chega perto e oferece a brincadeira. Ajuda ela a participar. Ah, mas ela vai participar no colo da mãe? Sim. Daqui a pouco ela se distrai com a brincadeira, começa a se envolver um pouco mais. O que a mãe faz? Coloca no chão. E se a criança subir no colo de novo? Deixa subir. Recomeça todo o processo. Ganha ela de novo. Brinca com ela de novo. A hora que ela estiver motivada, o que faz? Coloca no chão de novo. Depois que você fizer esse processo 10, 20, 30, 50 vezes, você vai percebendo que a criança vai começando a ligar menos de brincar no chão. E não precisa ficar, e não entre naquela disputa de sai do meu colo, a criança tenta subir, eu tento tirar, ela tenta subir, eu tento tirar. Porque quando eu faço isso, entra numa dinâmica de disputa desse controle aí pelo colo e a criança para de prestar atenção na atividade, para de prestar atenção na terapia, para de se engajar com o outro e o outro vira uma ameaça para sair do colo. Mas como é que eu vou tirando essa mãe aos poucos? À medida que a criança for engajando mais com a terapeuta, a mãe vai fazendo o seguinte, ela vai cada vez participando menos, vai ficando quietinha,
vai se engajando menos com a criança. Se a criança iniciar com ela, ela só faz uma carinha de paisagem, aquela cara de comprimento de elevador, faz um comprimentozinho de elevador. A criança pediu para subir no colo, sobe no colo, daqui a pouco já senta no chão, já coloca ela no chão, já recomeça de novo a atividade. Agora, para isso, eu preciso de frequência, de consistência. Tá? Eu preciso garantir que isso seja feito de forma bastante sistemática. Não adianta a criança vir uma vez na semana, eu fizer esse monte de correção e tentar garantir que isso tudo aconteça e a criança só volta de novo na semana que vem. Às vezes eu preciso pegar pequenos horários, talvez mais curtos, mas mais frequentes, para garantir essa habituação antes de eu realmente ir tirando aos poucos os pais. Vocês vão percebendo que depois de algum tempo a criança para de ligar tanto para os pais, cria um vínculo maior com a terapeuta e cada vez mais vai topando a terapia. Então, existem alguns aspectos aí. Primeiro, garantir que eu esteja sendo motivador e acolhedor o suficiente. Segundo, se tem um histórico de aversão na terapia, eu preciso tomar mais tempo de desconstruir isso. Talvez até mesmo fazer sessões em casa para garantir que a criança crie vínculo com a pessoa primeiro, antes dela vir para a sessão de terapia numa clínica. Terceiro, garantir que exista consistência entre as diferentes profissionais da equipe. Se só uma pessoa faz gestão de comportamentos inadequados, essa pessoa vai ser vista como inimiga pela criança. E, finalmente, ter menos resistência de colocar os pais para dentro da sessão e gerenciar essa transição de forma mais natural, mais tranquila, que garanta um reconforto um pouco maior. A maioria das vezes dá certo, tá? Vamos dar uma olhadinha em mais uma pergunta. A minha criança se joga no chão e sapateia a cada troca de demanda ou por obtenção de objeto. Quando você faz uma demanda nova e ele se joga no chão e sapateia, esse comportamento inapropriado é um comportamento de fuga. Então aí você vai seguir as 4 etapas da gestão do comportamento inapropriado. Você vai identificar a função. Nesse caso, se quando você troca ele começa a sapatear para evitar que você troque ou porque você acabou de trocar, a maioria das vezes é fuga. Pode ser atenção também. Então você vai ver os vídeos aqui de gestão de comportamento inapropriado ou vai participar do nosso aulão aí do dia 31 de janeiro agora para ter um pouco mais de dicas. Mas a primeira parte é identificar a função. É por atenção? É por fuga? E aí você depois vai seguir as outras etapas, que é não reforçar esse comportamento. Ele não pode obter a atenção, ele não pode conseguir fugir da sua demanda se for de forma inapropriada. Identificar um comportamento apropriado para colocar no lugar, ou seja, como que ele pode conseguir atenção sem ser chorando? Como que ele pode conseguir atenção sem ser batendo os pés e se jogando? E aí você ensina esse comportamento para substituir o inapropriado. Claro que você não vai poder fazer isso enquanto a criança está em crise. Então é sempre 4 etapas, tá? Então, se for fuga ou se for atenção, primeira coisa é identificar qual a função. Então vocês busquem aqui no nosso canal a série sobre gestão de comportamentos inapropriados. Vai ter dicas valiosas ali para que você saiba como implementar essas 4 etapas. Agora, se a criança está chorando porque ela quer um objeto, a função já é a obtenção de objeto. As mesmas 4 etapas. Identificar, no caso, função de objeto. Não permitir que ele seja reforçado, ou seja, ele não pode obter o objeto que ele está querendo enquanto o comportamento inapropriado estiver acontecendo, e você precisa ensinar ele uma outra forma de pedir objeto, fazendo gesto, apontando, entrando na sua frente, puxando pela camisa, pedindo colo para você pegar o objeto, falando, me dá, caso seja uma criança verbal. Sempre existe algum comportamento que a gente consegue ensinar para as nossas crianças para solicitar o objeto que elas querem, tá? Vou responder aqui mais uma última pergunta. Como fazer para que os pais também façam gestão? Pois a criança é mais reforçada pelos pais. É uma coisa que eu ouço muito de profissionais. Muitas vezes, e eu não estou dizendo que aqui é o caso dessa pessoa que está falando, às vezes é, às vezes não é. Mas muitas vezes eu vejo os profissionais reclamando que existe inconsistência de gestão de comportamentos inapropriados, mas quando eu vou assistir a sessão do profissional, ainda existe inconsistência na gestão dos comportamentos dentro da própria sessão do profissional. Então a primeira coisa a se fazer quando não tem consistência pelos pais é garantir consistência dentro da nossa própria sessão. Primeira coisa. Quando a criança já estiver tendo consistência dentro da nossa sessão, a maioria das vezes, para engajar os pais, primeira coisa que eu faço,
explicar o impacto drástico dos problemas de comportamentos inapropriados sobre o desenvolvimento da criança. É um dos fatores que mais contribuem para um avanço lento, para um avanço pouco significativo. É um dos principais fatores a afetar o desenvolvimento de uma criança com autismo. Então eu explico isso para os pais. E depois, não fica só por isso. Eu paro de simplesmente ficar dando dicas de corredor. Dica de corredor não funciona. Muitas vezes a gente só fala para os pais, você tem que parar de reforçar o comportamento. Toda vez que ele chora, você pega no colo, mas ele não sabe o que ele tem que fazer no lugar, ele não sabe como identificar o comportamento, ele não sabe como identificar a função. Isso não vai resolver o problema. Geralmente, sabe como eu resolvo esse problema? Colocando para dentro da sessão de terapia. Porque quando os pais entram, aí você vai ver o comportamento como ele é. Então, primeiro você resolve na sua sessão para ter estabilidade e reduzir ou zerar essa frequência desses comportamentos inapropriados na sua sessão. Quando a criança estiver bem na sua sessão, põe os pais para dentro. Ou a mãe, põe um de cada vez. Você vai ver que vai piorar bastante. Tudo bem. O que você faz? Continua a sua sessão e põe a mãe, por exemplo, para participar das atividades. Se quando ela fizer uma demanda, a criança fizer um comportamento inapropriado, você faz a correção, você garante que a criança faça o comportamento apropriado substitutivo e dá continuidade à sessão. Até que a criança consiga compreender o seguinte, quando a mãe pede, se ela não fizer, você garante a sessão, você garante a continuidade, você garante a gestão do comportamento inapropriado. Quando ela entender isso, você começa a ensinar a mãe ou o pai, quem estiver ali na sessão, a fazer ele ou ela mesma a gestão dos comportamentos inapropriados. Então não comece colocando ela para fazer a gestão. Faça você primeiro. Garanta consistência na sua sessão de terapia. Depois traz para dentro, sem receio, e ensina essa pessoa a fazer a gestão de comportamentos inapropriados. Agora, se com todo esse suporte a família ainda não se engajar, infelizmente, não tem como continuar um trabalho com uma gestão de comportamentos inadequados que não seja consistente. Às vezes, a gente tem que pôr fim num trabalho que não vai ter resultado, porque enquanto a família não compreender que o tratamento de uma criança com autismo não se faz somente dentro de uma salinha com terapeutas, que esse trabalho tem que ser generalizado e feito por toda a família, enquanto isso não estiver claro e sendo feito de forma cotidiana e consistente, esse trabalho não vai dar certo. Então é muito importante o engajamento da família. Às vezes a gente precisa sair de um caso porque ele não está dando certo, porque a família não se engaja, porque a gente não tem a contrapartida necessária. Existe uma contrapartida necessária da família, mas isso depende também do suporte do terapeuta. Não adianta só reclamar, não adianta conversar só na hora da porta. Eu preciso fazer um ensino mais sistematizado, preciso colocar para dentro, preciso praticar, preciso mostrar que o pai tem condição de fazer essa gestão. E para isso, primeiro eu tenho que fazer bem feito. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês. Essas são dúvidas muito comuns, por isso eu escolhi elas. Eu vou responder outras dúvidas e espero que vocês possam ter aí uma base teórica e também alguma discussão desses casos mais práticos, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Deixe aqui o seu comentário, deixe perguntas sobre gestão de comportamentos inapropriados que nós vamos usar para gerar mais conteúdo. Deixe o seu joinha e se inscreva no canal para que a nossa comunidade continue crescendo cada vez mais e para que você continue recebendo as notificações dos novos vídeos. Um abraço e até breve.